Olá, viva, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Brácara Podcast. Hoje temos connosco o André Castanho, que encabeça a lista da CDU para a Assembleia de Freguesia de São Vicente. Tem 37 anos, tirou o mestrado em Arquitetura na Universidade do Minho e o mestrado em Fotografia na Universidade Católica. Arquiteto técnico superior da Universidade do Minho e vice-presidente da Associação de Encontros de Imagem. É militante do PCP, eleito pela CDU na Assembleia de Freguesia de São Vicente. André, não sei se queres acrescentar mais aqui ao currículo. Do pouco que consegui tirar, esta foi a informação. O André chega à política como? Bem, antes de mais, Paulo Miranda, agradecer a presença, o convite, digamos assim, e agradecer, quer dizer, parabenizar a iniciativa. Obrigado. Já tive a oportunidade de espreitar nos outros episódios. Sei que a intenção é de alargar isto para os candidatos municipais. Exatamente. E acho que é uma forma belíssima de fazer chegar o conteúdo às pessoas. Ainda há pouco estávamos a falar, de facto nós sentimos, e na CDU sentimos que as pessoas, quando estamos em campanha, quando tentamos exercer a nossa forma de fazer política, sentimos que só lhes são chegadas determinadas ideias, ou então não lhes chega nada. E acho que este tipo de iniciativas, nomeadamente através de podcasts, tem conquistado muito espaço atualmente. Eu próprio sigo alguns e é um meio fantástico para discutir política e outras coisas. Sobre a tua pergunta, de facto eu sou arquiteto, chego à fotografia também através da arquitetura, é algo que exerço não tanto quanto profissão, mas enquanto paixão, mas também sendo formado e enquanto investigação. Sou doutorando neste momento em arquitetura, mas também num trabalho sobre fotografia na mesma escola, a Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, e exerço a minha profissão de forma vinculada, quer dizer, como técnico superior na Universidade do Minho e depois de forma independente. E chego à política muito recentemente, sou militante do PCP desde 2018, em 2021 fui eleito, candidatei-me e fui eleito à Assembleia de Freguesia de São Vicente. Nunca pertenci à JCP, não sou filho de comunistas, mas, quer dizer, o bichinho da política e o bichinho da política de esquerda andam comigo desde há muito tempo. Sou filho de trabalhadores, assalariados, em família de trabalhadores também, e, quer dizer, se eu tiver que recuar até pensar quando é que eu ganhei consciência política, se calhar tinha que recuar há 20 e poucos anos, quando comecei a ouvir Valete e Cholares, por aí. Talvez tivessem sido os meus primeiros instrutores. Desenvolvi sempre, enfim, escola pública, tive a oportunidade de fazer Erasmus em Itália, foi fantástico. O curso de arquitetura é algo que é muito abrangente, de um ponto de vista da observação e também do sentido crítico, do estudo da história, do estudo da política, do estudo das cidades. E quando cheguei ao mercado de trabalho, consegui perceber que uma série de coisas que tinha na minha vida eram, por um lado, privilégios, e por outro, era preciso lutar para que outros pudessem ter os mesmos privilégios, e que estes privilégios que eu também tinha, que são alguns, não são muitos, mas são alguns, não esmorecessem, e era preciso lutar para que eles também continuassem. São fruto do teu trabalho, não é? Da determinação, presumo. Sem dúvida, mas há coisas que não são fruto do meu trabalho, quer dizer, o Serviço Nacional de Saúde já lá estava, a escola pública que me educou já lá estava, e eu comecei a perceber, a partir do momento que comecei a trabalhar e a depender de mim, quer dizer, e do meu salário para me sustentar, na realidade, comecei a achar que de facto era preciso fazer algo mais do que apenas o trabalho e o dia-a-dia. Não é que isso não seja suficiente, mas de facto tem havido muitas iniciativas que vão contra muitas coisas, pelo menos a mim e a muita gente, claro, possibilitaram que me desenvolvesse. Vamos falar agora um bocadinho sobre a freguesia, não é? E o teu, portanto, és candidato a presidente de junta. Tiveste, portanto, os últimos 4 anos na Assembleia de Freguesia. O que é que tu achas
E quais são as ideias, sendo tu também arquiteto de profissão, que trarias que o André pudesse melhorar e as ideias que tens para melhorar aqui a nossa freguesia? Eu acho que, pegando um bocado também na questão anterior, eu não sou de Braga, né? Sou natural de Viana, freguesia Boa da minha... terra, freguesia boa da terra, minha... Viana. Isto, É uma cidade... passei muitos anos férias em Viana, no Cabedelo, no Parque Campismo. Fantástico, fantástico. Muitos anos, Sim, portanto, muito... só boas recordações. Eu vim para Braga por motivos de trabalho, em 2014, e fui muito bem acolhido aqui, e depois, quando entrei na política, já aqui em Braga, a morar em Braga, fui também muito bem acolhido na Assembleia de Freguesia e fui muito bem acolhido no meu partido, na organização aqui de Braga. Reparei, entretanto, que de facto há uma comunidade muito devota a São Vicente. Eu vim morar para São Vicente porque conhecia a minha atual esposa, era aqui que ela morava. A minha primeira casa foi na rua de São Marcos, ao pé da Brasileira, e tive um privilégio enorme, foi conhecer, tinha alguns colegas da faculdade que eram cá de Braga, por intermédio desses meus colegas fui conhecendo bracarenses, digamos, de Gema, e sempre fui muito bem acolhido desde essa altura, e lembro-me de pensar, porque na altura estava indeciso entre se ficava em Braga, se podia eventualmente ir para o Porto, porque o Porto é muito atrativo para arquitetos, e na altura uma das decisões, algo que me ajudou a manter ou prevalecer em Braga, permanecer em Braga, é o facto disto ser uma cidade, na altura, e ainda apesar de ter mudado um bocado, uma cidade de grande proximidade, de muita identidade dos seus habitantes para com a cidade, e numa escala que não é absurda, ou seja, consegue ser uma cidade muito local e muito cosmopolita ao mesmo tempo. Eu já estava habituado a isso em Guimarães, porque eu estudei em Guimarães na Escola de Arquitetura, e depois em Braga, numa escala bastante diferente. Fiquei até bastante surpreendido, identifiquei muito com isso. E chego a São Vicente, depois destes bons galhardetes, digamos assim, da cidade de Braga, chego a São Vicente e fico bastante surpreendido com uma comunidade que existe à volta da freguesia e que de facto fazem um trabalho muito grande para o melhoramento da freguesia. Eu sei que muito desse trabalho está enraizado numa comunidade que entretanto também se transformou. São Vicente transformou-se muito nos últimos 20 anos. Eu consigo perceber isso através de algum estudo do ponto de vista histórico, mas consigo perceber que ainda há pessoas que se identificam e que ainda há moradores locais de muitas gerações, que há gerações mais novas que se identificam com essa identidade, digamos assim, e que lutam para manter e para continuar a fazer de São Vicente uma freguesia de referência na cidade. Agora, nós sabemos que São Vicente tem este lado muito local, mas depois é uma freguesia grande de uma cidade que é, digamos, um dos concelhos principais do país. Digamos, em termos de distrito, então, é mesmo o terceiro principal distrito de Braga, de Portugal. Acho que isso tem uma responsabilidade acrescida para quem é eleito e depois para quem mora também em São Vicente. Toda a gente de Braga passa por São Vicente, quem vem a Braga passa por São Vicente. É verdade. Quem passa por Braga de Portugal ou de fora passa por São Vicente, e isto dá-nos, para quem está numa Assembleia de Freguesia, é um equilíbrio, digamos, é um permanente equilíbrio, um permanente equacionar entre questões locais e questões que são globais. Na Assembleia de Freguesia, nós temos sempre este lado, que é conseguir lidar com uma realidade jurídica que é uma limitação muito grande do ponto de vista da CDU das competências, que são de uma junta de freguesia e de uma Assembleia de Freguesia. Um orçamento que desse ponto de vista acaba por ser muito limitado e por outros fatores, também podemos falar adiante, mas a de ter uma presença e de ter uma voz, por ser uma das freguesias mais importantes e mais populosas, ter uma voz, nomeadamente na Assembleia Municipal e junto também do Poder Executivo Municipal. A mim parece-me que o trabalho tem de começar por aí, antes de propostas mais concretas. Acho que o trabalho tem de começar por aí, ou seja, permitir que São Vicente tenha, de facto, competências que lhe permitam fazer um trabalho, e quando falo em competências, é evidente que temos que ter a responsabilidade e temos que ter o enquadramento financeiro para as executar, ter as competências devidas
a uma junta de freguesia, como muitas freguesias no Concelho de Braga têm, nomeadamente nos limites do Concelho. Claro. Eu não costumo distinguir... Achas que as freguesias mais fora do centro, portanto as freguesias como na periferia, são mais independentes que tipo São Vítor e São Vicente? E São Lázaro? Têm delegações de competências diferentes, não é? Têm os orçamentos para isso. E têm autorização para executar essas coisas. Não é uma questão de comparação, porque nós percebemos que as decisões do ponto de vista local, ou seja, as decisões que são tomadas em São Vicente influenciam muitos bracarenses, não é isto que eu falava, ou seja, por exemplo, o nó de Enfias, não é? É uma questão que é muito premente para os vicentinos, mas também para a cidade de Braga e do ponto de vista nacional, porque até é um espaço ou uma infraestrutura que é da tutela de um organismo, de uma instituição que é nacional. Portanto, há sempre este jogo ou seja, este equilíbrio que é permanente e tem de ser feito entre a influência local e depois a influência municipal e nacional. Na CDU nós dizemos sempre, e é também um bocado isso que eu tento levar às assembleias de freguesia, é que nós temos um trabalho de base muito grande naquilo que é a nossa intervenção, seja do ponto de vista municipal, seja do ponto de vista nacional. Nós levamos muitas questões à Assembleia da República que vêm muitas vezes de coisas que nos fazem chegar na freguesia. E agora quem diz São Vicente, diz São Vítor, ou o Altar, o que for. Há um permanente diálogo. Eu estou presente em reuniões de preparação de uma Assembleia Municipal ou em reuniões de preparação de reuniões de Executivo Camarário, onde nós temos um vereador. Na Assembleia Municipal temos três eleitos e ainda temos uma junta em Merlim Sampaio. E há sempre este diálogo que é mútuo. Nós levamos para lá e muitas vezes temos capacidade de propor coisas para São Vicente, que nós sabemos que vão melhorar a vida, ou podem melhorar a vida de todos os bracarenses, mas que intervêm diretamente em São Vicente. Um exemplo muito concreto disto, e desta questão das competências, e que me parece uma contradição um bocado acentuada, é o facto de ser delegada à Junta a competência de contratar refeições escolares. Na CDU nós somos, nós admitimos que haja competências que podem ser passadas para a Junta, queremos mais essas competências, não achamos é que tenha de ser numa substituição daquilo que é o poder central e numa política de escola pública e universal. Estas refeições, de facto, têm que ser seguidas de um ponto de vista central e contratadas, digamos, de um ponto de vista quase nacional, ou se quisermos regional, para que não seja o aluno da escola do bairro da Misericórdia, da Quinta da Veiga, tenha uma refeição pior ou mais cara do que o aluno numa escola em São Lázaro. Achamos que não é por aí que deve ser feito. No entanto, é a mesma junta que não tem competências para trocar uma lâmpada nessas escolas ou substituir um vidro partido. Ou seja, aqui... Um contrassenso. É uma contradição muito grande na nossa perspectiva. E também é a mesma junta que é responsável por contratar e gerir a carreira de auxiliares de educação, que é uma tarefa absolutamente essencial nas nossas crianças e que me parece que não tem que ser a junta a gerir essa carreira ou essa função ou esses recursos. Portanto, há este trabalho de base. Depois, puxando, e é algo pelo qual eu me tenho debatido estes 4 anos e os meus restantes colegas no Executivo e na Assembleia de Freguesia, entretanto, também já vão imprimindo um bocado esse discurso, mas é algo que eu tenho falado desde o início, que me é muito caro enquanto arquiteto e também enquanto fotógrafo, mas uma das vertentes com que mais me identifico na arquitetura é, de facto, a requalificação urbana, o urbanismo e o espaço público. Acho que a conquista do espaço público, eu digo sempre isto, é uma conquista de abril, porque não havendo direito à reunião, não havendo direito à Assembleia, também não era permitido que as pessoas se apropriassem do espaço público para debater, para falar, para estar com os amigos, para fumar um cigarro, para beber umas cervejas. Isso não era permitido, é uma conquista de abril. E acho que, paulatinamente, esse direito a que temos desde 25 de abril tem vindo a ser perdido porque há um claro... Quer dizer, é evidente que isto depois depende de cidade para cidade, de políticas que são implantadas, mas há um claro desinvestimento naquilo que é a qualificação do espaço público. Portanto, eu acho, e enquanto candidato à Junta, mas também enquanto candidato da CDU,
acho que tem que haver um investimento muito grande naquilo que é o espaço público e na qualificação de espaço público de proximidade. E com isto eu quero dizer que são as pequenas ruas ou as ruas junto à nossa casa, os pequenos pátios, praças, que ao longo dos anos foram perdendo qualidade e que têm que ser requalificados. Eu falo sempre nos problemas à soleira da nossa porta. E é um bocado por aí que também tenho feito a minha agenda. O atual Presidente de Junta, da Freguesia de São Vicente, é teu colega, portanto, é arquiteto também. Como é que vês as políticas de execução dele nestes últimos 4 anos, tendo ele feito parte já de um executivo que vem como vogal do Antro? Portanto, presumimos nós que tenha um conhecimento da freguesia acima da média, não é? Porque já está há alguns anos. Como político e eu como cidadão pergunto o que é que achas do trabalho efetuado por este executivo que está na Junta? Bem, eu acho que a noção que eu tenho e daquilo que sobretudo me fazem, porque não tenho efetivamente uma forma de comparar com aquilo que estava há 4 anos atrás. Sei que vem desse executivo, mas sei que é uma dinâmica de presidência muito distinta dos executivos anteriores. Também porque tem pessoas muito mais jovens. E isso eu consigo reconhecer, e disse-o em várias assembleias de freguesia. Houve uma aposta clara em falar com as pessoas, em demonstrar proximidade e capacidade de auscultação. Por outro lado, há aqui uma questão que não é de menos, que eu já falei, que é uma limitação de competências bastante grande e que não permitem, se calhar, às vezes, atuar com maior profundidade, mas, ao mesmo tempo, também há uma capacidade que é atribuída pelo voto dos vicentinos e que eu também não tenho visto ser exercida, que é o facto do Presidente da Junta ter um lugar e ter um voto numa Assembleia Municipal. É evidente que os votos dos Presidentes da Junta em questões da Assembleia Municipal às vezes é muito contestado, porque temos, às vezes, Presidentes de Junta a votar coisas específicas de outras freguesias. Mas é um lugar que eles têm para contestar e, sobretudo, para contestar e para outras coisas, para defender os interesses, neste caso, dos vicentinos ou dos seus fregueses. E eu vi isso porque estive presente em muitas assembleias municipais, vi isso ser feito por outros presidentes de junta e não vi isso ser feito pelo nosso. E eu consigo perceber que muitas vezes a falta de competências possa limitar a intervenção, mas acho que há aqui um papel de representação dos vicentinos que, quando um executivo de junta que tem poucas competências, não tem capacidade para atuar, que pode ser posto em cima da mesa. Relativamente a esta obra do Nó de Fias, que foi adjudicada a semana passada, qual é a tua visão política para, como agora a do BRT, dos transportes urbanos de Braga, qual é a tua visão política sobre estas adjudicações assim, em final de mandato? A CDU manifestou-se no sentido em que, aliás, os concursos estavam a correr há alguns meses atrás e já se percebia mais ou menos que isto era para ser lançado em altura de campanha, ou seja, há aqui um caráter muito eleitoralista, na nossa perspectiva, no lançamento destas empreitadas. São empreitadas que, de essencial, têm muito para a vida dos bracarenses, ou seja, é-lhes muito caro porque, de facto, hoje em dia perde-se muito tempo no trânsito. E perde-se muito tempo no trânsito por vários motivos, mas também por... Achas que houve, nestes últimos 12 anos, falta de vontade política para resolver certos problemas, ou achas que também, por parte do Governo Central, ou teriam que ter mais investimento em Braga? Porque eu questiono-me, sabes, André, os deputados da Assembleia são eleitos pelos distritos, não é? São os cabeças de listas. A mim faz-me confusão quando um candidato por Braga é de outro sítio qualquer. Faz-me confusão. Portanto, uma cabeça de lista devia ser
E eu começo, portanto, na política nacional, eu tenho a visão é que quando os deputados são eleitos por um distrito, deviam salvaguardar os problemas do distrito. E o que acontece é que é precisamente onde eu quero chegar. Eu não vejo os deputados de Braga, de todos os partidos, portanto não estou a generalizar. Menos da CDU. Exatamente. Pronto, mas a reivindicarem investimento do Estado Central para Braga. Não é? Porquê? Porque vejo-os preocupados com outras cartilhas, não é? Mas não os vejo preocupados com a cidade que os elegeu como deputados da Assembleia. E isso a mim causa-me um bocadinho de estranheza e causa-me um bocado de uma sensação de vazio. Portanto, eu voto, mas o meu voto, e vejo, portanto, o último investimento para Braga do Governo Central foi aquela ponte que vai para o hospital. Portanto, desde 2009 a 2025 é tudo do Orçamento de Estado. Portanto, não há um investimento direito. Como é que vês? Eu acompanho, até porque acompanho a tua visão, até porque nós levamos muitas perguntas de Braga que são feitas por deputados da CDU que são eleitos pelo Porto, nomeadamente. E temos várias visitas de deputados do Porto, neste caso, que vêm a Braga a escutar os problemas dos bracarenses. Há esse esforço. E, de facto, há muitos deputados de outros partidos que são eleitos e não vão. Não tem que ser uma agenda estritamente do distrito, certo, mas de facto vão até contra muitas das decisões que os seus próprios partidos e eles próprios muitas vezes tomam a âmbito local. Por exemplo, nós tivemos recentemente a discussão em volta da reposição das freguesias e do desmanchar das uniões de freguesias, com todas as contestações que isso teve, e numa proposta da CDU para a Assembleia Municipal, todas as forças políticas, já depois das coisas terem sido debatidas nas Assembleias de Freguesia, como exigia a própria lei, de haver uma vontade das populações para voltar àquilo que era antes das freguesias voltarem à sua realidade antes das uniões, dos partidos acompanharem, Iniciativa Liberal, PS, PSD, CDS, de acompanharem no âmbito municipal e depois na Assembleia da República votarem contra. Portanto, é um bocado isto que tu estás a dizer. Eu percebo que na Assembleia da República haja uma agenda que é nacional, de facto, certo, mas os deputados são eleitos por aqueles locais. O país é nacional, mas o país é composto por distritos. Exatamente, é? Exatamente. Portanto, sem os distritos não há um Portugal. E sem pessoas também não há Portugal. Não há, e depois também vai buscar outra... É gritante a falta de investimento que tem havido na cidade de Braga do ponto de vista central. Eu não sei exatamente porquê. Eu digo-te, o que eu acho é que os nossos deputados eleitos por Braga, de todos os partidos, salvaguarda de todos os partidos, porque, portanto, não quer dizer que as pessoas não tentem puxar, mas a voz não chega lá, não é? Portanto, não é ouvida. Mas deveriam ser mais fortes nas palavras e exigir mais para si. Portanto, somos a terceira cidade. Somos, se calhar, a terceira cidade que gera mais economia, sim, e que transfere mais valores para Lisboa, não é? Sim. Portanto, e somos, pelo aquilo que eu sei, e não quero estar a errar, somos a 20ª, não sei quanta cidade a receber do Estado Central. Portanto, acho que, é a minha opinião, por aquilo que eu vejo, porque aquilo que fazem ver, não é um grande trabalho por parte dos deputados eleitos por Braga. Não é? É preciso eleger mais deputados da CDU, acho. Exatamente, tens que puxar. Sim, recentemente também estive nas listas para as legislativas e, de facto, quando tivemos, e até 2019 tivemos durante 2 mandatos, se me recordo, 2 mandatos, tivemos um eleito. E nós tivemos sempre posições muito claras para aquilo que queríamos para Braga, nomeadamente na luta pelo Parque das 7 Fontes. A CDU e o nosso eleito da CDU na Assembleia da República sempre se debateu pela criação daquele parque. É evidente que as realidades foram se transformando, mas estivemos sempre na linha da frente da luta por esse parque. Recentemente temos tido posições muito claras naquilo que é o nosso contacto com os trabalhadores e a própria administração do Hospital de Braga. E é um hospital que precisa de investimento. Temos batido sempre na tecla de que é preciso
aumentar as capacidades de operações de bloco operatório do Hospital de Braga. Temos debatido sempre e levamos sempre estas questões no mantimento do hospital na esfera pública. Aliás, e não temos deputado. Se tivermos um deputado, será ainda muito melhor. Agora, se me perguntares porque é que há um desinvestimento, se calhar porque não há um deputado da CDU na Assembleia da República eleito por Braga. Eu, por acaso, é uma pergunta que pode ferir suscetibilidades, mas tenho que a fazer, porque é importante. A CDU tem vindo a perder votos. Portanto, a CDU como a esquerda, não é? O LIVRE é um partido que tem aumentado. Achas que isso é pelo facto da mensagem não chegar ou uma descredibilidade por parte dos partidos mais à esquerda? Ou um descrédito das pessoas? Não, é evidente que os tempos estão diferentes e há um virar, digamos, quer dizer, uma inclinação. Quer dizer, não sei, não tenho uma opinião formada por isso, porque, repara, o PS estava em maioria absoluta até há pouco tempo atrás. Certo. O Chega passou de 12 deputados para 50 depois de uma maioria absoluta do PS. Quer dizer, o PS foi eleito com votos ditos de esquerda, para uma maioria absoluta, que é uma coisa que o PSD não tem hipótese de fazer sozinho. E já nem sequer com o CDS consegue, e com o PPM, quanto mais. Né? E depois, eu acho... Agora, tem havido uma agenda claramente de direita, porque a realidade mudou um bocado, e eu não olho isto para um problema da CDU. É evidente que nós temos as nossas debilidades, temos a nossa forma de fazer política, mas as pessoas, e penso que não tem tanto a ver, se calhar, com a mensagem, porque a nossa mensagem é sempre em prol das populações e dos trabalhadores, não servimos outros interesses que não esses. Eu acho... André, eu acho, também é a minha opinião, e só posso dar aqui as minhas opiniões, e como penso, e sou uma pessoa que pensa muito, eu, pelo aquilo que vi, a partir do momento em que a CDU não tomou uma posição clara sobre a Rússia, não é? Sobre a guerra na Rússia, portanto, não achas que isso fez com que as pessoas olhassem para a CDU de uma forma diferente? Bem, primeiro, eu não concordo que a CDU não tenha tomado uma posição clara sobre esse assunto. Aliás, somos o único partido que desde 2014 vem avisando para a situação. Quando falo em claro, foi condenar a invasão, não é? Eu lembro-me que... Sim, fomos muito massacrados pela nossa posição, mas lá está, acho que fomos... Aliás, o líder do PCP teve uma entrevista na RTP que foi um bocado deplorável por parte do jornalista, não é? Que insistiu... Sim, mas portanto, lá está... porque ele estava a tentar forçar uma posição clara, o jornalista estava a impor... uma posição clara. Foi um momento entre muitos, um momento infeliz entre muitos daquele jornalista e daquele pivô que goza de uma posição numa televisão pública que se calhar há muito tempo que lhe devia ter sido tirada. Agora, voltando a esse assunto, a mim parece-me que a realidade atual dos dias, digamos, mais recentes, vem a dar bastante razão à posição do PCP. Nós sempre avisamos para a influência da NATO, dos Estados Unidos e da União Europeia e dos interesses na Ucrânia. Sempre avisamos, ou sempre falamos das orientações daquele governo, sempre falamos, e temos isso muito claro desde 2014, do que é que estava a acontecer naquela guerra civil, e depois temos a nossa posição, lá está, ultimamente até salvaguardada por aquilo que tem vindo a ser público, no que diz respeito ao envio de armamento e o envio de dinheiro para a Ucrânia. É uma chacina o que se está a passar ali, que podia ter sido evitada há muito tempo, inclusive com um acordo de paz que devia ter sido assinado poucos meses depois da invasão e que não foi, porque foi lá um primeiro-ministro inglês rasgar esse acordo de paz. Estamos num impasse muito grande em relação a isso, continua a morrer muita gente e a posição do PCP pela paz e pelo diálogo é muito grande. E é histórica, digamos assim, a mim parece... Eu lembro-me, o PCP, eu ouço a falar em PCP desde pequeno em casa, portanto, lembro-me, sou de 76, portanto, ainda me lembro de ver
um debate histórico entre Álvaro Cunhal e Mário Soares na televisão, era eu pequenino, portanto, aquilo era a situação que parava toda a gente para ver aquilo, muito engraçado. E lembro-me, exatamente, e lembro-me que havia uma ligação com o PCP com a Rússia, porque até Álvaro Cunhal foi ser operado ao coração, presumo. Mas isso até os José Milhares foi tratado Exatamente. na União Soviética. Portanto, não querendo eu estar aqui a fazer uma analogia concreta, não é? Mas que havia. E a pergunta que eu te faço é precisamente essa, se me permites, que é essa ligação histórica que há não estou a falar do partido, mas dos dirigentes do partido, não tem a ver com esta posição que o PCP tem relativamente à Rússia de não condenar a invasão, mas de ter uma retórica relativamente a à invasão? Não é retórica, são factos. Agora, são factos. Aquilo começou em 2014. Certo. É evidente que houve uma invasão, mas também um facto muito grande é que aquela população de Donbass estava a ser massacrada há 10 anos. E o que nós dissemos na altura foi que a invasão decorre no fruto de um contexto. E foi isso. E na altura, eu acho que também muito sob pretexto, aliás, deste um bom exemplo do pivô da RTP, os meios motivos são bons para atacar o PCP. Aliás, acho que é perfeitamente notório das posições que foram tomadas por quase todos os partidos políticos na altura e que agora não falam muito sobre a questão da Palestina. Agora, se há uma afinidade à Rússia, não há uma afinidade à Rússia, há uma afinidade à União Soviética, mas isso é histórico. Sim, exatamente. E não é uma posição retórica, é uma posição baseada, digamos, naquilo que é dialética, uma leitura da história que é distinta para um comunista, para um marxista-leninista, que é aquilo que nós somos no PCP e assumimos. Agora, nós também assumimos, e aliás é uma posição histórica, sobretudo, acho que desde que eu me lembro e que eu saiba, desde o final da Segunda Guerra Mundial, o PCP sempre se posicionou contra a escalada armamentista, os blocos político-militares e a guerra em geral, não é? E pela paz, digamos assim. Desviarmos aqui um bocadinho do tema que é a nossa freguesia, a nossa cidade, mas é inevitável, não é? Não, eu agradeço estas perguntas, é sempre um prazer falar sobre estas coisas. Sabes que o que eu tento transmitir é às pessoas que nos irão ver, não é? E aos vicentinos e aos bracarenses, não é? É a tua posição, André, como pessoa e a tua posição como político, não é? E eu tento ir buscar um bocadinho de tudo que é para as pessoas terem a noção do que... Estamos à vontade para falar dessas coisas. Aliás, eu não sou só um candidato, não é um nome para encher uma lista, não é um nome com objetivos por interesse próprio. Aliás, todo o dinheiro que vem das assembleias de freguesia que cada eleito ganha, nós temos por princípio entregar ao partido. Domingo, dia 12, vou para as mesas de voto, como vou desde que sou militante. Esse dinheiro é para entregar ao partido. Portanto, isto não é uma posição retórica, não quero estar a insistir. É uma posição de princípio político e que me parece que, do ponto de vista da coerência, faz distinguir muito os militantes comunistas e os eleitos da CDU da maioria dos partidos, se quisermos assim, de facto. Relativamente, eu agora pedia-te para uma apresentação do teu programa eleitoral breve para o Vicentino comum, o que é que o PCP e o André têm como programa eleitoral, o que é que pode fazer, o que é que pode melhorar a vida dos vicentinos. É isto, nós temos, é como eu estava a dizer, mais do que um programa, nós temos uma intenção clara de fazer ligar os vicentinos à organização, através da CDU, dos eleitos municipais da CDU e dos eleitos da CDU no Parlamento, fazer este diálogo acontecer. Nós estamos limitados nas competências e vamos nos debater sempre para que as competências atribuídas à Junta de Freguesia de São Vicente e outras juntas seja uma luta constante e um atribuído de competências cada vez maiores e que nos permitam a nós exercer esse elemento de proximidade que é um elemento essencial nas juntas de freguesia e no poder local.
Nós temos ideias, efetivamente, para São Vicente, mas a mim parece-me um bocado contrassensual, às vezes, estar a falar ou estar a desenvolver aqui uma lista quase de compras, de dizer que nós vamos fazer isto e vamos fazer aquilo e vamos fazer aquilo outro. Nós achamos que as políticas de proximidade têm de ser postas em prática, temos que ouvir as populações no que diz respeito, sobretudo à requalificação do espaço público. Queremos, por exemplo, algo com que nos temos debatido, e acho que é uma proposta bastante concreta e bastante salutar, é aplicar o dinheiro que a Junta recebe, são cerca entre 17 a 20 mil euros que a Junta recebe diretamente da Câmara, de dinheiro do IMI, que é pago pelos vicentinos, aplicar esse dinheiro, não digo em empreitadas de requalificação de espaço público, porque isso não podemos fazer, mas podemos negociar e podemos desenvolver estudos, podemos aplicar esse dinheiro no diálogo com as populações, a perceber como é que as suas ruas podem melhorar, o que é que as faz, o que é que as impede de se apropriarem das ruas, de saírem, por exemplo, para descansar, para comer um gelado. Quer dizer, eu consigo detectar isso, fazer esse diagnóstico, mas eu gostava, algo muito concreto é aplicar esse dinheiro, e que muitas vezes é um imposto muito mal visto, acho que pode ser aplicado nesse estudo e no aprofundamento desse estudo, não digo com projetos já prontos para, como alguns candidatos têm oferecido aí, coisas prontas já, vamos fazer aqui isto e aquilo, mas acho que pode ser aplicado nesse sentido. Acho que o reforço às associações da freguesia pode ser aumentado, eu penso que está relativamente estagnado. Isso vai-lhes permitir, até porque as despesas têm aumentado cada vez mais, vai-lhes permitir ter à vontade, mas também não temos um orçamento por aí alargado para que nos permita dar tudo a toda a gente, ou tudo conforme podemos querer. E depois achamos que, de facto, a questão das escolas tem que ser bastante debatida, porque foi lançado o concurso para a Escola da Veiga, mas a escola do bairro também precisa de ser requalificada, é preciso ouvir os pais relativamente à contratação de refeições e queremos melhorar uma série nesses parâmetros, refeições, pessoal auxiliar, queremos investir nesse sentido. E acho que do ponto de vista da CDU essas são as principais matérias. Quando tive aqui o Daniel Pinto, perguntei-lhe sobre a questão da mobilidade e perguntei-lhe sobre a questão aqui, nesta área própria que nós estamos, que é as Fontainhas, que foi transformada em Zona 30. E como tu podes ver, e já detectaste que de Zona 30 pouco tem. Só tem a denominação Zona 30. Os carros continuam a passar aí. Achas que poderias ter ideias para realmente pôr isto numa Zona 30 e a zona a mobilidade, o Daniel assumiu aqui que foi ele que achou por bem fechar a rua para não haver trânsito, no sentido para cortar, ok, isto ficou fechado, o trânsito melhorou, os comerciantes todos se queixaram, porque houve aqui um decréscimo muito grande de negócio mesmo. Aquilo que eu converso aqui com os comerciantes foi cerca de 80% do negócio caiu. Portanto, foi relativamente... Obviamente que isto é uma zona habitacional, mas também tem lojas, e tem comércio, e tem empresas. E não se acautelou... Eu fui um crítico relativamente a isso. Acho que não se devia fechar a rua ou arranjar uma forma. Há formas de pensar. Eu, por exemplo, eu sou apologista que se abra novamente, mas em vez de passar aqui na António Marinho, que vá por trás, o fluxo de trânsito vá por trás, porque só tem prédios de um lado, não tem prédios do outro, e a tirar trânsito aqui na rua principal, não é? E também, muito fácil de resolver o problema de trânsito, era abrir uma faixa mais à direita e o trânsito escoava muito mais rápido. Só que isto... Eu acho que tem havido uma tendência, ainda ontem ou anteontem estava a debater com os camaradas e com alguns colegas da CDU, porque, não sei, houve um candidato e tem sido uma tendência grande, que é dos candidatos apresentarem-se a eleições com propostas técnicas muito definidas, com grandes projetos já executados,
agora há uma facilidade enorme em obter imagens 3D. Deixa-me só perguntar. Eu vou à questão, eu só queria saber, da Zona 30. exatamente, eu só queria saber, e fazer-te uma pergunta, de onde é que vêm essas ideias? Porque provavelmente não é dos candidatos. A questão é essa, é que há esta tendência, e é uma tendência eleitoralista, tentar vender. Depois, há grandes projetos que são apresentados, que é um atropelo brutal ao Código de Contratação Pública. Aquilo são honorários gigantescos e não é o Presidente da Câmara que tem a vontade para escolher aquele projetista ou outro. E depois são, quer dizer, que é este caso, e foi por aqui que pecou, eu acho, que é o lado da auscultação pública. Há projetos que interferem imenso, e projetos de espaço público, e em determinadas zonas, interferem imenso com a vida das pessoas. E não podem ser executados sem haver uma prévia discussão sobre essas intenções, antes de haver uma ideia concreta do que é o projeto. Enquanto político, mesmo que eu seja arquiteto, e podia imenso puxar a brasa para a minha sardinha, não sou eu que tenho que dizer se aquela rua ali deve ser fechada ou não deve ser fechada. O que eu tenho que dizer ao técnico que eu vou contratar é, olha, eu conheço estas pessoas aqui desta urbanização e elas não estão contentes com isto que se passou aqui. Portanto, nós vamos fazer, do ponto de vista político, nós vamos fazer o máximo para que, do ponto de vista técnico, as coisas se executem com a vontade daquela população ali que vai ser a mais afetada por esta intervenção. E, enquanto político, é isso que eu tenho que reconhecer. Fazer o equilíbrio entre aquilo que são propostas técnicas e aquilo que é o desejo das populações. E a mim parece-me que falhou redondamente aqui e falhou noutras situações. Eu dou um exemplo muito concreto, porque passei por experiência própria e, na altura, não era militante, foi quando cheguei a Braga, vim trabalhar para Braga, e houve um concurso de ideias para a reabilitação da Avenida da Liberdade. Isso é uma forma fantástica de auscultar a população. Porquê? Porque houve, e eu posso dizer isto porque nem sequer fiquei em primeiro lugar e não é, portanto não estou aqui a puxar, mas é uma forma muito, muito boa, mais do que fazer aquelas entrevistas à porta do estádio. O que é que você queria para aqui? O que é que você... Quem concorreu foram gabinetes de Braga, que conhecem os problemas dos bracarenses. No entanto, o que é que foi feito com essa consulta pública? Não foi feito nada. Fez-se a obra, que foi feita não sei por quem, abandonou-se completamente o efeito dessa discussão, e uma coisa que começou bastante bem por ouvir a população, representada ali por grupos de arquitetos, foi deitada ao lixo. Não será porque as normas europeias também, aquelas obras, isto em conversa com alguém que está por dentro, falou-me que na Avenida da Liberdade aquelas obras tinham que obedecer a normas europeias. Todas as obras têm que obedecer a normas. E o concurso que foi feito foi de ideias. É evidente que depois há um nível, que é o nível de execução. Ali o que me parece foi uma tentativa de fazer tudo, onde quem saiu prejudicado, e isto só estou a falar de políticas, não estou a falar do ponto de vista técnico, onde quem acabou sendo prejudicado ainda mais, que já estava muito, é o peão e os moradores. Foi roubado espaço ao peão. No final, nem ficaram satisfeitos os automobilistas que passam ali todos os dias, mas que aquilo continua a ser uma autoestrada, digamos, ou seja, os ciclistas que estão entre o passeio e a estrada, e depois os peões, que às vezes estão entalados em espaços de 1,5 metro entre uma ciclovia e uma esplanada. Portanto, aquilo tinha que ser uma avenida para as pessoas viverem. Eu lembro-me, aquilo tem 30 metros de um lado ao outro. Devia ser 20. Devia ser 20 para passeios, 10 para vias. Eventualmente, uma via para transportes públicos que pode ser partilhada com táxis, com motociclos, com bicicletas e com meios suaves, digamos assim. Agora, as medidas de acalmia de tráfego que se impunham para aquela avenida não foram acauteladas. E, aliás, isto reflete, quer dizer, este espelha bem, isto foi em 2014, foi logo no início deste ciclo político, reflete bem um bocado aquilo que é a inação deste executivo. Defendes a ideia que da Avenida da Liberdade toda por túnel? Não. Eu, por princípio, quase, quer dizer, quem tem que dizer isso são os técnicos, eles é que têm que propor.
Eu, por E ser princípio, toda pedonal? não acho que tem de ser feito um caminho para que aquela avenida possa ser uma avenida europeia, como nós vemos por aí fora, mas eventualmente, aliás, a minha proposta na altura era essa, que em 2040 aquilo só andassem pessoas a pé, bicicleta e um tram a passar ali. Não é? E que não fosse necessário, mas isso são dinâmicas que demoram a construir, tem que haver políticas. Aliás, no espaço público interveio-se assim, muito faseadamente, com planos muito alargados. Acho que se perdeu... Eu que há uns anos, André, eu fui a uma conferência sobre a cidade de Braga. E eu quero precisar que o arquiteto era polaco. Acho que há alguma coisa escrita, mas foi um orador que estava a explicar. E isto foi pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, penso eu. Acho que era polaco e veio para Braga. Eu memorizei isto porque achei interessante. Ele gostava tanto de Braga que defendia que o centro não se devia mexer, devia ter ficado como está. E defendia a construção em altura para Braga. Portanto, o centro não se mexer e, em vez de termos esta densificação, portanto, o mesmo número de habitações, mas em altura. E mais espaços verdes, E já defendia a circular externa. Aquela que está por fazer. Exatamente, já defendia a circular externa. Portanto, isto em 1900, vamos ver, já foi há tantos anos que eu ouvi isto, e vou-te dizer que isto foi na Junta de Freguesia de São Vítor, e já não me lembro, porque isto já tem mais de 20 anos. Sim, portanto, eu ouvi isto há mais de 20 anos. Lá está, é preciso ouvir essas pessoas, é preciso ouvir técnicos e teóricos para perceber o que é que eles têm para oferecer para a cidade de Braga. É evidente que depois tem que ser discutido, quer dizer... E achas, por exemplo, no momento em que estamos, isto é vou-te pedir uma opinião técnica, ok? Isso eu cobro para isso. Tá bom, ok. Não, uma opinião técnica achas que era viável neste momento Braga começar a pensar em construção em altura, com edifícios maiores para salvaguardar os terrenos e os espaços verdes? Depende onde é que isso se poderia realizar. Eu, conhecendo a cidade e do ponto de vista morfológico, não estou a ver exatamente onde é que se poderia concretizar esse tipo de construção. Depende da finalidade. Se de repente se mudassem para aqui uma série de grandes empresas que precisassem muito de escritórios... Exatamente. Não digo que não. Aliás, justifica-se naquilo que diz respeito a um uso empresarial e de escritório e de serviços. Sou um bocado contra, do ponto de vista técnico, ao modelo de construção em altura no que diz respeito à habitação. E acho que nós somos modelos aqui em Portugal, em várias cidades. É evidente que Portugal é um país muito diverso. Somos modelo de baixa altura e alta densidade, de cidades que se expandem com baixa altura. Acho que isso confere muita qualidade de vida à cidade, mas lá está, nós temos que olhar para as dinâmicas da própria cidade, temos que ouvir as pessoas e depois ouvir os técnicos e perceber onde é que isso pode surgir. Aliás, eu venho de uma cidade onde recentemente foi demolido um prédio que entrava, é evidente que 2 andares não é construção em altura, digamos assim, mas naquele sítio onde a maioria dos edifícios têm 3 andares, de facto aquilo era, era fora do contexto. Fora do contexto. Evidentemente, quem morava lá, sobretudo lá em cima, ficou muito chateado, mas também já não morava lá quase ninguém. Aquilo era tudo segundas ou terceiras ou quintas ou sextas habitações. Não é? Então, ias dizer, não te ias esquecer de ir às zonas 30? Ao nó de Enfias, ou às zonas 30. Zonas 30. É isso que eu tenho a dizer. Eu acho que houve um investimento muito grande aqui. Acho que não pode ser repetido o erro de não só escutar devidamente a população, de se tomar decisões só depois, e acho que tem que ser feito alguma coisa para mitigar. Vamos perceber agora o que é que pode acontecer ao nó de Enfia, a esta entrada aqui, a este acesso, porque eu também admito que o facto de se ter fechado aquele acesso ali à urbanização retirou um certo volume, eu acho que residual. Retirou o volume de passagem. Mas é residual, ou seja,
não se vai, e lá está, eu fui à apresentação do estudo que foi feito, penso que foi uma apresentação em 2022, abril de 2022, foi feita ali no Sá de Miranda, pela empresa contratada por esta Câmara para fazer um estudo para o nó de Enfias. Lá está, e estamos aqui outra vez nas competências, porque a Câmara fez um estudo para uma zona que não é da sua competência. Vimos o Presidente da Junta até a ser muito interventivo na questão do nó de Enfias, não sendo da sua competência, lá está, e outras questões, e tudo bem, mas lá está, é o Presidente da Junta, está ali a representar uma vontade que é da população, e é isso que tem que ser feito. Tenho muitas dúvidas no sucesso desta intervenção que vai ser feita agora, e eu ouvi o técnico falar, a dizer que, de facto, o trânsito só ia sair dali quando se fizesse a circular externa, lá para 2000, pronto, só quando se concretizasse, quando se retirasse todo o tráfego de atravessamento daquele nó, é que aquilo ia ser descongestionado. Do meu conhecimento do ponto de vista técnico, sei que mais vias normalmente significa mais carros. Se queres tirar carros, tens que tirar vias. E no caso ali de nó de Enfias, é preciso uma aposta clara em transporte público para todas aquelas pessoas que vêm da margem norte do Cabo e de Palmeira, possam deixar o seu carro confortavelmente no limite do concelho e possam vir num tram, num autocarro de alta frequência, um transporte que seja de alta frequência e que seja de massa para a cidade e que depois aqui dentro possam... Nós desde 2012 a 2025 temos mais 50 mil pessoas em Braga a morar. Acho que é mais. Acho que é mais. O que é que tu achas desta multiculturalidade? É fantástico. É fantástico. Portugal, quer dizer... Braga tornou-se uma cidade multicultural. É uma cidade um bocadinho fechada. Não, lá está. Eu acho... E neste momento eu vejo, porque portanto, tenho a possibilidade de ver no local, não é? A quantidade de passageiros que nós apanhamos, que exato, são... Exato. É brutal. Eu estou há 16 anos, desde 2009 que entrei para o Setúbal, que é muito diferente. Não tem nada a ver. Eu também eu tenho o passe, mais ou menos, mas pronto, sou um privilegiado, que moro ali junto à Faculdade de Filosofia, apanho um autocarro no Largo da Serra Branca para a Universidade do Minho, ou seja, são 2 sítios muito servidos de autocarros. Recebemos muitas queixas de bracarenses que moram nas freguesias limite e dizem-me, para além de pagarem mais de passe, só têm movimentos pendulares de autocarros e de autocarros com pouca frequência. E agora, só para não esquecer a questão da multiculturalidade, eu acho que a população mudou muito, os utentes do Setúbal mudaram muito antes do Covid e depois do Covid. Houve uma quebra muito grande na altura do Covid, naturalmente, mas agora ressurgiu bastante. Eu não conheço os números, mas o meu autocarro vai sempre cheio, não é? Volta sempre cheio. E muita gente. Sabes que também as pessoas que vêm de outros países... Deixa-me só também rematar com isto. Sim. Só rematar com isto. A TUB, de facto, melhorou imenso nos últimos anos. Houve uma aposta clara na substituição da frota. Os funcionários, e não é por isso, eu também tenho alguns camaradas e pessoas amigas que são funcionários da TUB. Dá gosto andar nos autocarros da TUB, também pelos funcionários que têm. Pronto, nós achamos é que Braga já merece um reforço ainda maior na frota da TUB, nas carreiras, na frequência dos autocarros e depois num outro nível... Não é fácil. É possível. Não é fácil. Conhecimento... Uma coisa que não Braga, é fácil. Uma coisa que Braga não tem, por exemplo, é uma aposta clara em vias dedicadas para... Certo, mas Braga... e táxi, isto eu falo... Eu tenho 20 anos de transporte, portanto, eu não tenho 16 anos de TUB, mas 20 anos de transporte. Fiz agora no dia 1 de abril 20 anos de transportes. Portanto, tenho uma noção dos transportes, se calhar, não é, diferente da maior parte das pessoas. Uma das carreiras que fazia, precisamente, era Viana. Okay. Porque saía 6h15 da manhã, Rodovia Oriente do Liminho, Viana do Castelo. Aquela gente é maravilhosa. Aquela gente é maravilhosa. E para te dizer que é muito difícil tu criares e meteres mais carreiras em Braga porque não tens espaço. E acredita no que estou a dizer. Não há espaço para mais autocarros em Braga. A TUB criou agora mais 2 carreiras novas. Não há espaço. Tu vais às horas de ponta,
Pá, assim, eu sou apologista e tu és de Viana, tens um interface. Sim. Em Viana, certo? Sim. E eu, pá, e permitem-me a minha humilde sugestão, não é? O que Braga precisa neste momento para funcionar é um interface onde todos os autocarros vão lá parar e todos os autocarros vão lá sair. É a minha ideia. Eu estou no local, portanto eu trabalho todos os dias com isto. E porquê? Para mim não faz sentido os autocarros estarem a fazer horários na Avenida Central. Não faz sentido os autocarros estarem a fazer horários na Rua do Raio. Não faz sentido os autocarros estarem a fazer horários na Avenida da Liberdade. O que é que te traz? Trânsito. Não é? Tu imagina, está um autocarro a fazer horário à saída do túnel em frente aos Granjinhos. Ok? Tens Por fazer horário em 95. Está parado? Está parado. Ok. Imagina, eu chego lá às menos 10 Ok. e às menos 5 tens que sair. Paras o autocarro lá 5 minutos. O que é que vai acontecer? Os carros que vêm da Rua do Raio e os carros que vêm do túnel para virar para o Hospital Antigo, o autocarro está ali a criar trânsito. E na Avenida Central e na Rua dos Chãos, onde passa a maioria dos autocarros. Agora pensa comigo. Imagina, tens um sítio onde todos os passageiros vão lá e depois, em vários cais, o autocarro vai para ali, o autocarro... As pessoas, como fazem nessas ruas. Estás a entender? Porquê? Porque se vais criar mais carreiras, se vais criar mais autocarros, vai chegar a um ponto em que tu não consegues solucionar o problema porque tens mais autocarros do que carros a andar. Agora, o problema da mobilidade, e eu ouço muito a falar de mobilidade, e permita-me te dizer que eu acho piada, porque tu és técnico, eu estou no local, também sou técnico, portanto sou profissional naquilo. E acho piada, as pessoas têm que pensar, se eu digo que não há espaço para mais autocarros, temos que arranjar Braga é a terceira cidade do país, Porto e Lisboa já têm metros, e porque é que Braga tem que pensar num metro, seja ele metro de superfície, metro subterrâneo, tem que criar ligações e criar o mais rapidamente possível a zona metropolitana, junto com Vila Verde, junto com Barcelos, tem que criar e depois fazer as ligações. As zonas metropolitanas nunca significaram grande coisa para as cidades que as têm. O que pode significar, do ponto de vista da CDU, é uma regionalização. Isso Portanto, eu quando falo zona metropolitana, é nós criarmos ligações de metro, ligações rápidas, onde as pessoas deixem os carros em casa. Talvez comboio. Porquê? Porque enquanto a solução for como está, tu que fazes percursos pequenos, apanhas o autocarro, exatamente. Vou muitas vezes ao Porto e a dificuldade que tu tens de vires de Santa Lucrécia, de Pousada, de Celeiros, e que as pessoas chegam e dizem, eu não tenho autocarros, não tenho frequência. Imagina, vais estar 40 minutos, 50 minutos dentro de um autocarro para fazer uma viagem. Não vais. O que é que as pessoas fazem? Pegam no carro e vêm trabalhar, porque não têm uma solução. Também não podes ter paragens de metro de superfície ou o que for. Sim, mas isso é outra coisa, não é? E primeiro tens que criar as linhas de metro e perceber que se calhar o metro... Nós temos, sim, sem dúvida, eu acho que um metro de superfície se justificava imenso, e acho que isso foi calculado e foi debatido. Nós temos tido a posição de que absolutamente essencial é fechar o quadrilátero urbano do ponto de vista ferroviário, que é fazer a ligação de Braga a Guimarães. Isso vai tirar imensos automóveis de pessoas que vão para Guimarães ou que vêm de Guimarães para Braga todos os dias. Sim, há aqui um trabalho que é regional e é local ao mesmo tempo. Mas, de facto, Braga, do ponto de vista de vias dedicadas para autocarros, tem pouquíssimos. Pois, mas a cidade também cresceu de uma forma que não foi pensada, certo, não é? Mas não, pensada foi. Não, pensada a 30 ou a 40 anos, não é? Agora, com o aumento da população. Foram sendo sobrepostos aos interesses, à capacidade técnica de executar interesses políticos e outros que tais muito concretos. Mas é algo que pode ser começado a implantar. No outro dia, um camarada também já é aposentado da TUB, dizia-me 75% dos autocarros passam na Rua do Chão da TUB. Quer dizer, é uma sobrecarga imensa. Outra coisa que temos é não haver, por exemplo, não haver movimento de autocarros, ou então ser muito reduzido, e é se calhar aí que eu falo em reforço, não tanto para congestionar o centro, mas para reforçar as freguesias que estão no limite do concelho. Agora, mas isso implica um custo
elevado, Sim, é preciso investimento. em custo elevado, não só em autocarros, não é? Mas também em pessoal, não é? E o pessoal não é? Tu para fazeres uma carreira, precisas de 2 motoristas. Uma carreira que tenha 4 autocarros, precisas de 4 autocarros, 8 motoristas. E isto carrega, portanto, é por isso que eu não sou a favor da gratuitidade nos transportes. Não sou porque A nossa posição é de que podemos caminhar para aí. eu não sou a favor. Acho que neste momento é preciso, para teres mais investimento, tens que ter receita. Não é? Ou então, se eu teria muito gosto que o Governo Central chegasse aqui, sim senhor, é preciso X. A CDU, tu há pouco falavas da questão metropolitana, a CDU tem uma posição clara em relação a um passe regional, que é uma coisa que não existe. Não, exatamente. Nós temos defendido, ainda recentemente numa reunião que tivemos na CIM do Cabo e Aba, aliás, que é algo que vem tocar um bocado a tua ideia da área metropolitana, é preciso um passo à imagem que há no Porto e em Lisboa, um passo único para os vários transportes que podem haver dentro de uma região. Nós somos a favor da regionalização há muito tempo. Achamos que as áreas metropolitanas, enquanto organismo, não acrescentaram grande coisa naquilo que é o Porto e Lisboa, e depois, de um ponto de vista político, porque uma região tem eleições. As pessoas elegem diretamente as pessoas que as vão representar nesse organismo. Não é nomeações, como o caso das CIM e como no caso das áreas metropolitanas. E depois tem um orçamento próprio para aquela região. Pode pensar coletivamente como é que vai evoluir. Mais do que tentar destacar aqui esta cidade ou aquela. Portanto, as medidas que eu tenho ouvido nesse sentido são um bocado, digamos, panfletárias e acho que podemos olhar para isso. Mas pronto, estando aqui à questão do passe regional, seria um bocado uma solução bastante boa, inclusive é se introduzirmos um meio de transporte novo. Sim, nós aqui tens ideia que eu também comentei isto com o atual Presidente Junta e com o outro candidato do PS que entrevistei, aqui nesta zona, tanto nas Andorinhas como nas Fontainhas, não tens mobilidade, os autocarros não passam, portanto, o que é que acontece? Tens aqui muita população envelhecida que tem dificuldade de mobilidade e tem que se deslocar ainda para aqui, para a rua Gabriel Pereira de Castro, aqui na zona das Fontainhas, na zona das Andorinhas, tem que se deslocar para ali, para quem desce para Real. Achas que terias alguma solução para uma conversa com o estudo, no sentido de sim, eu tenho um contacto, tenho o privilégio de ter um contacto bastante próximo com a Associação de Moradores das Andorinhas e desde o início do mandato, desde que eu os conheci praticamente, que têm falado nessa questão. Foi-lhes inclusive prometido isso, mas depois voltaram atrás. A mim parece-me evidente que tenho que escutar pessoas como tu, pessoas como a tua hierarquia nessa possibilidade e perceber quais é que são os argumentos ou não. Mas sim, eu acho que tem que haver aqui um papel de proximidade muito grande dos transportes públicos e para salvaguardar estas questões todas que tu disseste. Sim, porque eu vejo aqui a dificuldade de muitas pessoas. Claro. Falo num caso muito concreto. A minha sogra tem 85 anos e tem que apanhar o autocarro ali na rua, falta-me aqui o nome da rua. E provavelmente sem paragem de autocarro. Tem paragem, mas não tem abrigo se estiver a chover. Não, é isso, sem o abrigo? Não tem abrigo, e nota-se que aqui há coisas que precisavam de ser melhoradas. E este podcast também é sobre isso, que é falar, alertar e ver se as vozes conseguem ser ouvidas. Seguramente saio daqui muito melhor informado sobre transportes públicos. Ainda teríamos que fazer outro podcast para perceberes ainda melhor como é que as coisas funcionam. Depois convidas-me outra vez, mas agora tenho o teu número, também te vou ligar quando precisar de esclarecimento. Exatamente, estás à vontade. Relativamente, como candidato também à Câmara Municipal de Braga em número 2, eu queria-te fazer também essa pergunta. O que é que achas do universo das empresas municipais e como as classificarias, imagina, de 1 a 10, no trabalho que desenvolvem? Acho que do ponto de vista... Há
aqui, quer dizer, do ponto de vista da avaliação dos seus trabalhadores, 20. Por eles Por eles. Acho que, é como eu disse aqui, acho que a TUB tem tido um investimento franco na renovação da sua frota. Acho que há investimento que tem que ser posto em cima da mesa, tem que ser feito, tem que ser reforçado por várias questões. Por outro lado, a AGER não. Acho que a AGER tem caminhado num sentido distinto daquilo que é a TUB. Por um motivo muito simples, que é o facto de 49% da AGER ser privado. A TUB não. São as duas empresas municipais. Se vocês fossem executivo, remunicipalizavam... Essa é uma das nossas grandes bandeiras. Sentávamos logo no dia 1 para perceber como é que isso pode ser feito. Não vou dizer, que isso ninguém pode dizer, acho eu. Nem é a nossa postura enquanto representantes políticos dizer que isto era já no dia seguinte ou como disse o outro, em 2 dias acaba a guerra na Ucrânia. Não, nós íamos perceber prontamente como é que a AGER poderia ser remunicipalizada para oferecer um serviço muito melhor e para aquilo que hoje é lucro possa ser posto, de facto, na melhoria do serviço e a baixar, nomeadamente, a fatura para todos os bracarenses, que é uma coisa que não tem parado de subir. Aliás, isto é transversal. Muitas queixas, eu acho que não há uma única Assembleia de Freguesia ou uma única Assembleia Municipal em que não haja queixas do trabalho da AGER. É um serviço que é essencial e que, no nosso ponto de vista, tem que ser de controlo efetivo público. Achas também que a Invest Braga poderia trazer mais dinamização na economia local? Penso que sim, mas mais, quer dizer, eu não conheço tanto de perto, como se calhar conheço outra que vamos referir a seguir, o trabalho da Invest Braga. Acho que há questões muito prementes no que diz respeito a pequenos e médios empresários que se calhar ultrapassam o âmbito da Invest Braga. Desde logo em matérias de renda, de faturas de luz, de faturas de internet, quer dizer, que deviam ser calculadas sobretudo pelo Estado Central. Agora, penso que tem havido um investimento muito grande naquilo que é a proximidade aos comerciantes, isso eu reconheço. Por outro lado, tem sido, não sei, se calhar um polo de movimentação de alguns interesses em particulares, mas também não me queria alongar muito nessa história. Exato, é melhor. Agora, não sei se vais falar da Braga Habit. Exatamente. Então, a Braga Habit toca num outro ponto que é essencial e tem sido muito debatido nesta campanha, que é a questão da habitação, e que reflete também um bocado a imagem daquilo que é a TUB e a AGER, um desinvestimento público muito grande. Temos perfeita noção que isto são questões centrais, que é preciso, de facto, um investimento que é do Estado Central na promoção da habitação pública e da construção da habitação pública, mas também temos consciência que a complexidade do tema não se resolve só pela construção de mais habitação. E a Braga Habit tem feito muitas coisas e tem-se demitido do seu papel de efetivamente assegurar a habitação a custos controlados e de alargar os seus apoios. Acho que esses apoios têm que ser alargados, têm que ser mais abrangentes e têm que ser, quer dizer, no sentido, de facto, de ter habitação e ter mais fogos disponíveis para uma dificuldade que é enorme. Não temos investimento do Estado Central, é uma responsabilidade do Estado Central a construção de mais habitação, mas, por exemplo, não temos uma Carta Municipal de Habitação. Temos tudo e mais alguma coisa para a habitação no que diz respeito a isenções fiscais, simplificação de procedimentos. Quer dizer, é histórico, isto é um problema crónico. Aliás, eu posso dizer que a primeira medida de um Estado republicano em Portugal é de 1918, a primeira política pública do Estado republicano em Portugal é de 1918 e foi isenções fiscais para quem queria construir a habitação. Isto para dizer que nós já andamos nisto há mais de 100 anos e que não é assim que se resolve o problema. Portanto, temos de fazer aquilo que ainda não fizemos, que é, efetivamente, ter um parque habitacional novo, sustentável, naturalmente, acolhendo
acolhendo, do ponto de vista construtivo e técnico, soluções que sejam amigas do ambiente, sem querer entrar em pormenores de tipologias de construção. É a construção que nos for mais barata e apostar, de facto, no desenvolvimento de outros polos, para além de ser sempre no centro, digamos, nas freguesias que são reconhecidas como centro. E acho que é um bocado por aí. Relativamente à habitação, mobilidade, estes debates que eu tenho visto, eu vi o primeiro, vi o segundo e já não consigo ver mais, porque é tudo muito repetitivo e tão pouco tempo para poderem apresentar ideias concretas e ideias com que a gente possa ouvir. Eu fiz uma publicação no Fórum Cidadania aqui há uns tempos atrás, porque há muitos anos que eu acho que Braga só vive do turismo religioso. Nós não temos aqui um ponto em que atrás tínhamos a Bracalândia, não sei se te lembras, se ainda tem tempo, o que trazia aqui muita gente de fora, muitos espanhóis, muita gente que vinha para Braga, era um tipo de turismo diferente. E eu acho que nós temos aqui capacidade para Braga para fazer uma coisa a nível de turismo muito melhor. Acho que Braga podia, com o investimento certo, obviamente, tínhamos que ser, a maior parte do investimento teria que ser privado, no sentido em que criar um parque de diversões aquático, como outras cidades têm, por exemplo, acho que era uma ideia fantástica, temático, não como Disney, mas para podermos atrair aqui pessoas, não sei se sabes da realidade de Amarante, o parque, todos os verões, fica completamente... Eu acho que toca num ponto, acho que é essencial, esse ponto tocas numa tirava já assim para uma solução, tipo Aquapark ou uma feira popular, algo do género. Tu não te lembras, provavelmente mais de Viana, havia um Aquapark em Braga. Isso não me lembro. Pois, e era em Santa Lucrécia. Ok. Santa Lucrécia, estou-me a esquecer agora o nome da quinta, que era ali por trás da igreja mesmo de Santa Lucrécia, agora não me lembro, Quinta de Jorge. Aqui há muitos anos havia lá um parque e aquilo era fantástico, os miúdos, até que foi fechado devido àquele acidente que houve em Lisboa, com uma criança que tinha morrido. Okay. E aquilo era um parque aquático que atraía muita gente para Braga. E portanto fechou por causa... Eu acho que na questão do turismo toca aqui numa questão essencial, que é uma ausência, assim, não é ausência, porque elas existem, mas as políticas culturais na cidade de Braga são, digamos, muito pobres. Nós temos primeiro, temos uma variação de cultura que ficou a cargo do Presidente de Câmara, quando a maioria das câmaras municipais tem um variador de cultura com currículo e provas dadas naquilo que é o desenvolvimento de políticas culturais para uma cidade. Temos pouquíssimos espaços positivos. Temos uma cidade repleta de gente e onde é muito difícil encontrar uma exposição de referência. Temos pouco investimento, aliás, vimos Braga falhar a candidatura à Capital Europeia da Cultura. As obras que estão a acontecer nos poucos espaços que havia expositivos, que deviam ter sido prontas para a Capital Portuguesa da Cultura, estão agora em fase de execução, se tiverem, quer dizer, nunca consigo perceber muito bem as obras na Casa dos Queridos e no Museu da Imagem, estão paradas, estão em andamento. E acho que Braga se tem demitido, e eu gostaria de olhar para, sem excluir outras hipóteses, sem tirar o mérito a quem quer investir em programas no que diz respeito ao lazer no verão, né, que é isso que estás a falar. E não só, porque tu trazes um tipo de emprego diferente também. Traz aquele trabalho sazonal onde os jovens, em vez de ficar em casa a jogar computador ou fazer outras coisas, podem ir trabalhar para esses equipamentos, não é? E podem ganhar aqueles cobresitos, não é? No verão, que fazem para ir depois de férias, e que isso era o que acontecia na minha geração, não é? O pessoal arranjava sempre alguma coisa para fazer, ganhava um dinheirito e depois ia passar as férias. Acho também que nós temos um equipamento muito bom em Braga.
que está, considero, eu não tenho um conhecimento profundo, o conhecimento que eu tenho é de ir lá ver, e é um equipamento, e estás a pensar, que equipamento é este, que trouxe milhares de pessoas a Braga, e trouxe pilotos que estão na Fórmula 1, Lewis Hamilton, quem mais? N de pilotos que correram aqui nos mundiais de karting quando eram pequenos. Acho que eu não percebo, sinceramente, não sei o que se passa ali. Sei que há um desinvestimento, a pista está como está, não precisa de obras, a pista de kartings também está, parece aquilo. Está pior que a António Marinho, a nível de buracos. E é um equipamento que nós temos em Braga. Depois, aquilo que eu ouço dizer, porque é tudo muito subjetivo, porque eu não sei quem fala a verdade, quem não fala, é que há ali conflitos entre a parte da aviação e a parte de... Porque não pode haver programas... Não sei. No fundo, o que eu acho é que nós, Braga, e como tu vês, estás aqui numa zona... Que eu gosto, não é? Podemos atrair milhares de pessoas todos os anos aqui, melhorar mais hotéis, mais restaurantes a funcionar. Temos tido muitos, hotéis nós já não temos poucos. Exato, mas o que é que ia fazer? Não é mais hotéis, eu estou a fazer os hotéis com mais pessoas, portanto, uma capacidade hoteleira. Já temos alguns, mas ainda com provas de automobilismo e provas que aconteceu isso. Eu lembro-me de estar com o meu herdeiro e no Nürburgring. Eu já tive a oportunidade de ir a Nürburgring algumas vezes e eu estive lá a falar com um senhor que era dono de uma equipa de motas, portanto. E ele corria no campeonato alemão de motociclismo. E a namorada, que era piloto, estávamos a falar, e ele, onde é que és? Braga? Eu já corri em Braga. E eu, eu estou aqui no Nürburgring e está aqui uma pessoa alemã que eu dizer que já fui a Braga, corri em Braga. E eu acho que é isso que nós perdemos. Nós perdemos esse fator de darmos Braga a conhecer ao mundo, não só por sermos a cidade dos arcebispos, mas também por sermos uma capital de um distrito que proporciona outro tipo de turismo, não é? Eu acho que era importante, e falo para ti como candidato, não é? De poderes também levar estas, eu acho que são valências que Braga tem, e poderem se calhar começar a pensar nisso de outra forma. Sem dúvida. A última notícia que eu vi, mas dizia respeito ao aeródromo, eu acho que tinha a ver com a implantação de uma escola de pilotos de avião. Certo. Acho que é isso. Agora, de resto, eu não sei exatamente também qual é que é a tutela daquele espaço. Eu também não, desconheço. O que eu, assim, se há 20 anos atrás... Eu sei que aquilo é público, eu acho é que há uma concessão, não é? Agora não sei se está dividido, assim... Agora, o que eu acho é que... Mas pronto, também... Tem que haver um promotor, para esses eventos tem que haver um promotor, obviamente. Para haver um promotor, o promotor tem que dar garantias de que as coisas funcionam. Acho que sim, e sendo por cima, estas coisas são sempre muito mais fáceis quando há uma história, quando há uma memória. E de facto acho que é esse o ponto em que tu queres tocar. Exatamente. Está-se a desperdiçar uma memória quando isto pode ter imenso valor. Ou seja, não é uma ideia maluca que cai aqui em paraquedas. Eu vou dizer, antes de haver o autódromo de Portimão, havia Estoril. E Estoril teve problemas e teve que fechar. Durante os tempos, não havia... O que é que havia? Braga. Portanto, tudo caía aqui. Fantástico. Não é? Tudo caía em Braga. Todas as provas, era tudo... Aliás, o campeonato espanhol tinha uma prova que tinha que ir a Braga. Portanto, e é isso que nós procuramos, quem está no mundo. E depois isto é um tipo de clientes, é um tipo de pessoas que não se importa de gastar dinheiro. Eu até tive agora uma ideia, mas não vou dizer, pode ser que um dia destes, e eu ainda venho a ter responsabilidades que me permitam negociar uma revitalização disso. Acho que sim. Mas eu só conheço uma instituição que, do ponto de vista desportivo, pudesse apostar em Braga, no ponto de, embora seja um bocado de outro âmbito, mas tenha a envergadura capaz de apostar numa coisa dessas. Eu acho que eu confesso que neste aspecto temos que olhar para a Espanha e ver que
eles têm quantos autódromos e todos, e vamos ao MotoGP, que é 70%, 65% dos pilotos são todos espanhóis. Eles são campeões de basquete, eles são campeões de handball, eles são campeões de futebol, eles são, portanto, campeões de ténis. Têm uma cultura desportiva completamente diferente de nós. Também vais à Espanha, por exemplo, nós há pouco falávamos de espaço público, é evidente que isto entra numa rede de políticas muito vasta, mas a Espanha está pejada, mas nas cidades o espaço público é de uma qualidade brutal. Tens campos de futebol, tens infraestrutura de treino. Nós tivemos recentemente o investimento no Parque da Rodovia, mas foi uma coisa muito recente. Já estamos a precisar de outra rodovia. E já estamos quase a precisar, não é? Estamos não, precisamos mesmo. Pronto, lá está. Tem que haver esse investimento e essa aposta, isso é uma política, lá está. Achas que... Esta é uma pergunta... Obviamente tu como é que tu vês os candidatos à Câmara? Achas que isto, falando daquilo que eu ouço nos debates também, um é muito novo, outro é muito velho, ou tem mais experiência política, outro está há uns anos no Parlamento. Achas que são pessoas preparadas para o lugar que ambicionam? Em primeiro lugar, acho que, quer dizer, não sou eu que vou dizer se estão, desculpa, mas não sou eu que vou dizer se estão preparados. Não, na tua perspectiva. Punha-me aqui numa posição de alguma arrogância. Acho que, eu não falo de candidatos, sim, todos eles representam ideias políticas aparentemente muito distintas. Acho que o candidato que se apresenta aqui como a continuidade da força política que teve a governar nos últimos 12 anos, apresenta-se com bastante desgaste, porque é uma pessoa que está há 8 anos no Executivo, que teve pelouros de uma grande influência, primeiro espaço público, depois urbanismo, e que agora, em tempos de campanha, tenta oferecer tudo aquilo que não conseguiu fazer nestes últimos anos. Não acho que a alternativa venha do PS, sinceramente, porque, pelo que eu tenho visto nestes 4 anos nas Assembleias Municipais, e pelo que vejo do histórico PS a nível nacional, os interesses são mais ou menos confluentes, haja mais crispação ou menos, as grandes matérias são de interesse comum. Aliás, é com alguma surpresa que eu vi hoje notícias de uma providência cautelar. Eu também vi isso. Não consigo perceber, porque não sei qual é que é a mensagem que nos querem passar aqui, porque aquilo foi debatido em Assembleia Municipal em Executivo várias vezes, foi viabilizado pelo PS e foi começado a negociar com a TUG no governo de António Costa. Portanto, eu não consigo perceber qual é a necessidade de colocar os tribunais a impedir uma decisão que foi tomada por órgãos eleitos. A mim parece-me que isto é uma opção, quer dizer, uma opção de pura demagogia, sem dúvida, de eleitoralismo, mas é uma opção contra os bracarenses. Bem ou mal, é preciso coerência em relação às posições que se tomou até aqui, e é isto que nós temos dito na CDU em relação ao BRT. Nós viabilizamos sempre porque se havia verbas para aquilo, então que se faça. Deixa-me só dar a minha opinião. Deixa-me só dar a minha opinião, porque sou obrigado, desculpa. Sou obrigado. Exatamente, sou obrigado. E já disse, eu sou apologista do BRT numa fase já, porque não temos soluções. Tínhamos a verba para isso? Não temos soluções, não é, de mobilidade, porque tu queres ir para a universidade e queres ir do ponto A ao ponto B o mais rápido possível. Não é? E entretanto, isso é o que se pode oferecer. É uma solução de mobilidade em que as pessoas saibam que em 10 minutos estão no ponto B. A solução a longo prazo só passa de superfície. Exatamente. Já devia ter. Exatamente. Assim, do meu ponto de vista técnico, eu acho que Braga há muito tempo justifica esse investimento. O enquadramento que nós temos aqui, de facto, é outro. E havia cerca de mais de 70 milhões para investir nisto. A nossa posição foi sempre, sai esse dinheiro, se a TUB, inclusive, já estava avançada do ponto de vista de estudos na matéria, que foi isso que nos foi transmitido na altura pela administração, ainda durante o governo PS, estava o Pedro Nuno Santos, o Ministro das Infraestruturas,
tem que ser isto, tem que ser posto no canal. Para mim, o investimento em canais dedicados do BRT, deixa-me só terminar aqui, não impede que futuramente esses canais dedicados não venham a comportar um tramo. Exatamente, e outra coisa, porque o que Mas eu ouço agora é, também ficamos, quer dizer, começamos com 4 vias, vamos agora deitar, passamos a sim, duas, e vamos deitar túneis abaixo. É assim, eu pessoalmente, pá, não quero tirar disto, ou que tirem disto. Eu já dei soluções para que não seja, não é preciso deitar nada abaixo, há soluções. Há outras soluções de mobilidade, passam por outros sítios, em que se calhar não posso dizer, porque é uma solução que eu pensei nisto, passei para quem de direito nos transportes urbanos de Braga, eles agora vão analisar e vão ver se é viável ou tens que não. passar à CDU para nós avaliarmos e se calhar insistirmos na Assembleia. Eu acho que é a melhor solução, eu acho que para mim é a melhor nós solução de BRT, é a melhor solução. E é a solução que. Em termos de estrutura de linhas de Sim, ligação é de para pontos. aquilo, acho que é. Depois em off que falamos sobre Que é a isso. melhor solução e há outras soluções e se calhar passa por aí. Agora, eu também disse no outro dia ao Daniel que muitas das vezes as soluções estão nas bases e a solução está aí. E é preciso ser ouvido. Não é? Exato. E é preciso também procurarem em que as pessoas não tenham esse problema de dar ideias. Não é? Apesar da TUB estar a fazer um trabalho, acho que faz um trabalho a nível de querer com que os trabalhadores sejam mais ativos. Nós não falamos, eu acho que há bocado passamos um bocado por cima dessa questão em relação às empresas municipais e algo que para nós é essencial, que é, foram conquistados acordos com os trabalhadores, tanto na TUB como na AGER, e que melhorou substancialmente a condição dos trabalhadores. Nós isso temos como uma boa referência. E acho que é importante salientar que os trabalhadores destas empresas municipais têm melhorado substancialmente as suas E condições. tem que melhorar mais. De todos os trabalhadores, eu acho que sim. Agora, não fugindo aqui à questão da minha opinião sobre os outros candidatos, acho que, bem, o candidato do Chega é até muito calminho relativamente àquilo que se vê de outros candidatos. Ele aceitou o nosso convite para segunda-feira estar cá. Das vezes que eu tive com ele e das intervenções que eu tenho visto, nem parece muito do Chega na postura, mas vem de um sítio de onde não vem nada construtivo e que possa melhorar a vida das pessoas. Isso é absolutamente essencial para nós. Não consigo perceber muito bem as posições do candidato da Iniciativa Liberal e porque é que alguém deixa a intenção de ser ministro para vir a ser vereador, que acho que é um bocado a intenção aqui para Braga. Tenho dúvidas de que continue cá, caso não seja eleito Presidente da Câmara, que provavelmente é isso. Era uma pergunta que eu gostava de fazer, por acaso. E depois tenho deixa-me só... Sim, força. Tenho só um grande apreço pelo candidato do Bloco de Esquerda, com quem já partilhamos bancada, e um grande respeito pelo trabalho que fazem, mas o trabalho da CDU é absolutamente distinto. E depois há um candidato independente que, do meu ponto de vista, não será assim tão independente. Queria também fazer esta pergunta sobre a realidade. Se conhece a realidade e se auscultaram os trabalhadores do universo camarário municipal sobre eventuais problemas e melhorias a implementar nas mesmas. Sem dúvida, bastante. Um enormíssimo pelo qual nós nos temos debatido há vários anos e há vários mandatos é a construção de um estaleiro municipal para os trabalhadores da Câmara que não seja o estaleiro alugado e velho, que é aquele que existe atualmente. É preciso mais condições para os funcionários da Câmara que fazem a manutenção de jardins e fazem a varredura. Ou seja, até do ponto de vista de casas de banho, não estão salvaguardados para o trabalho que fazem, que é diário. É preciso alargar o complemento de risco para outro tipo de trabalhadores que agora, houve uns quantos que foram contemplados, mas outros não foram. A mim parece-me que isto também seria daquelas coisas que nós, desde o dia 1, a CDU, aliás, que tem acompanhado muito o nosso interesse e a nossa presença, nós estamos constantemente presentes à porta do estaleiro municipal, falamos muitas vezes e temos muitos camaradas que integram. Portanto,
Tenho aqui uma notazinha que fiz, portanto, que é uma pergunta que muita gente que está fora no universo das empresas municipais e Câmara, às vezes pode não parecer pertinente, mas é. E a pergunta é esta. Há muitos trabalhadores e respectivas famílias que ao votarem, estou a pensar na repercussão da escolha que eles têm e que pode ter influência na carreira deles. Isto pode acontecer, não é? Pode acontecer, sim, acho que sim. Mas acho que é um tema assim muito etéreo, digamos assim, um bocado abstrato para tentar tirar algo de concreto. Quer dizer, pode acontecer, mas as pessoas votam há pouco tempo não, há 2 horas passei num bairro social onde as pessoas diziam que iam votar no Chega. Eu não consigo perceber como, porque, quer dizer, se há a vida que vai piorar, se algum dia eu chegar ao poder, será a vida dos mais fracos. Isso não tenho dúvida, e dos que têm menos ainda vão ter menos, não tenho dúvida nenhuma. Claro. Portanto, vai-se lá entender, às vezes, a cabeça de quem vota, não é? Sim, e as pessoas são responsáveis, só que, obviamente, o voto é secreto. As pessoas também só divulgam se quiserem, não é? Sim. A pergunta que eu faço é que muitos, como tu sabes, estão envolvidos em campanhas eleitorais por diversos partidos, pela CDU, pelo Chega, pela Iniciativa Liberal e quando tu faço essa pergunta também tem a ver... Não podem ser prejudicados. Tem a ver com isso. Isso é quer dizer, é matéria de tribunais, digamos assim, não pode... Mas sabes que as pessoas não têm essa coragem depois de enfrentar e ir... É verdade. Porque não se querem também ainda prejudicar mais e é compreensível. Quando as coisas estão mantidas no nível democrático, penso que não haverá problemas. Agora, é preciso perceber-se que tem que haver respeito, e aliás, que é assim que as coisas evoluem, é havendo respeito pela posição do outro e perceber que é na discussão e no debate democrático que as coisas podem eventualmente evoluir. Não é? Tem aqui outro assunto sobre uma empresa do universo, que é a Braval. Okay. Portanto, a Braval é um problema ao qual, estranhamente, nunca ninguém se debruçou. E a sério, porque legalmente a Braval já era obrigada por natureza e termo municipal, deixando a AGER ter capital lá, porque não podia com a alteração da legislação de 2019. No entanto, apesar do Executivo ter pregoado que isso ia acontecer em 2021 na imprensa, o facto de até hoje mantém a natureza multimunicipal. Afinal, não receberam nada e não se percebeu o motivo. É mais uma postura de desinvestimento. Acho que a imagem daquilo que tem sido feito na AGER reflete, tanto na Braval como até na criação da nova ETAR, acho que reflete bastante qual é que tem sido a posição deste município na gestão de abastecimento de águas e recolha de lixo e gestão de esgotos. A Braval, de facto, penso que deveria pertencer à AGER, não é? E ser desse universo, não consigo perceber porque é que isso não acontece. Vais lá estar para fazer essa pergunta. Tu vais votar em mim. Isso não te posso prometer, não é? Porque nem posso dizer. Senão os outros candidatos não vêm aqui depois. Olha bem, e vou terminar com uma pergunta, se calhar, não tão modesta, não é? No sentido de grandeza da cidade de Braga, não é? Mas eu engrandece-me ser de Braga e tenho orgulho de ser de Braga e sou do Braga, que é diferente. Portanto, como é que se constrói uma Braga moderna de futuro com a mesma dimensão e protagonismo que outrora teve Braga Augusta no Império Romano? Bem, eu acho que Braga continua uma cidade grande, uma referência, aliás. Tu há pouco disseste, tivemos pessoas aqui como o Luís Alves. Exatamente. Né? Acho que se constrói com pessoas como tu e como outras que estão muito empenhadas em desenvolver a sua vida e da sua comunidade. E que têm que sentir refletidas e auscultadas nas pessoas que escolhem para representar. Como também falamos há bocado, não é por acaso que Braga cresceu de população
enquanto a maioria dos concelhos, e cresceu bastante, enquanto a maioria dos concelhos à volta e a maioria dos concelhos em Portugal decresceu. Achar que Braga pode ser a capital de uma região como o Braga Augusta foi a capital da Galécia, acho que também não será tanto isso que importará, porque no Império Romano o grande era Roma, não é? Exatamente. Quer dizer, e acho que desde aí Braga nunca tem perdido o seu papel e a sua preponderância, e acho que a sua identidade também, que a distingue de outros grandes polos, como o Porto e como Lisboa. Tem coisas para oferecer que nenhuma dessas duas cidades ainda oferece. E eu também falei disso há bocado. Na altura é evidente que isto é uma questão muito pessoal. Eu sempre achei muito interessante e ainda vejo isso, apesar de muitas mudanças terem ocorrido nestes 12 anos em que estou aqui a viver. Sempre achei muito salutar a ver esta escala de grande proximidade numa cidade que também é muito cosmopolita e que tem vivências muito diversificadas. E acho que isso tem que ser preservado. Acho que nos últimos anos vimos, nomeadamente no que diz respeito ao centro histórico, políticas que afastam as pessoas do centro histórico. É aquilo que tem vindo a ser entendido por um processo de gentrificação acentuado, dentro de um panorama de acesso à habitação muito grande e que depois desemboca em questões de comércio local e comércio tradicional muito mais graves. Acho que Braga não pode perder isso, é lamentável que tenha perdido isso, ou que esteja a perder, não é uma coisa... E que não se volte, quer dizer, para outra questão que também falamos aqui, que é a necessidade de ter uma vertente turística que não volte ou que não traduza o seu centro histórico numa espécie de Disneyland, onde as pessoas vêm comer uns hambúrgueres e ver umas fachadas de uns edifícios, porque depois já não vê mais nada, porque para dentro é uma coisa completamente diferente, não é? Nós queremos as pessoas de Braga e aquelas que quiserem vir para Braga, como eu, para viver no centro, para ter as suas dinâmicas do centro, para sair à noite para ir deitar o lixo, para passear o cão, para estar na rua a mandar umas carvalhadas com o vizinho do lado a contestar o presidente da junta ou o presidente da Câmara. Acho que é isso que faz de Braga a cidade minhota e a cidade cosmopolita que sempre foi e que vai continuar a ser. Tenho eu esperança. André, obrigado por esta horinha e qualquer coisa, que eu não tenho a certeza de quanto é que foi. Foi um gosto poder estar contigo, poder-te conhecer também, porque nós não nos conhecíamos pessoalmente. Ficar a contar que quando precisares, tens o meu número, o meu contacto e terei todo o gosto em poder ajudar Braga a ser a Braga Augusta. e entre todos, acho que se temos uma consciência social, acho que com todos conseguimos construir um caminho melhor. Sem dúvida, Paulo, eu tenho imenso prazer em conhecer-te, tenho imenso prazer em estar aqui connosco. Saudar mais uma vez esta iniciativa. Obrigado. Acho que é muito importante, é uma forma excelente de chegar às pessoas, espero que continues. Apesar de eu achar que é comunicação social, entendes? Bracarense que o deveria fazer. Fica aqui um recado para eles também. Há 4 anos houve um debate entre os candidatos todos promovido pela Antena Minho. Vai haver agora um do Diário do Minho com os candidatos à Câmara. Sim, embora as coisas agora também estejam, esta questão dos debates por canais nacionais, também é mais ou menos novidade e é muito importante. Mas as iniciativas, seja de pessoas individuais, seja de coletividades, é muito interessante porque o contexto é diferente, é menos institucional, há mais à vontade para falar de outro tipo de coisas. É exatamente isso que eu procuro. E queria acabar por dizer que agora também, quando quiseres estar à vontade, eu atendo, respondo às mensagens e qualquer problema que haja. Espero que tenhas gostado da experiência. Olha, eu gostei e é muito importante darmos a conhecer às pessoas quem é o André e as ideias por trás do candidato. É isso que esperamos. Amanhã teremos aqui o candidato da Iniciativa Liberal, Tiago Duval. Vamos ter também uma conversa do mesmo género e fiquem a aguardar pelo 4º episódio. Até o próximo, então. Muito boa noite. Obrigado.